classificada, categoria muito boa, de muita qualidade, onde a gente tem aí 5 animais apresentados e classificados aí. Quando a gente compara eles entre si, sempre quem for acompanhando meu julgamento aí durante o dia vai vendo, eu vou sempre apartando os animais em grupos, no lote. Então a gente já tem aí primeiro e segundo cavalo já disputando entre si pela atitude, pela qualidade da movimentação, sela de qualidade. O cavalo da terceira classificação agrada muito na marcha, na distribuição do tempo de apoio, mas já crescendo um pouquinho mais de atitude, um pouquinho mais de vigor do movimento, já cansou um pouquinho mais. Quando a gente compara aí o quarto e o quinto, aí eles entre si, ainda a vantagem do quarto sobre o quinto, atitude mais bem parado, mais bem postado, adestramento de melhor qualidade. Quando a gente compara o quarto e o quinto, atitude um pouquinho mais natural, tá com coordenação melhor, ainda aí mantém o gesto de melhor qualidade por essa coordenação, por essa estabilidade corpórea. Quando a gente observa por frente, por trás, ainda mais corrigido no equilíbrio dinâmico. Quando a gente passa para a sela, na maciez não tem diferença significativa, mas no cômodo, que junta a maciez com equilíbrio, vantagem do quarto sobre o quinto. E como eu falei, ganha na atitude, no estilo, ganhou no adestramento. Então por isso a opção em favor do gesto mais corrigido, do equilíbrio e da montada e do estilo mais nobre em favor do quarto sobre o quinto. Por isso a definição. O quinto andou até melhor quando a gente solta a rédea dele, ele anda um pouquinho mais natural, mais estável no conjunto de frente. Mas aí quando a gente observa durante o começo, meio e fim da prova, já trabalhou um pouquinho mais agarrado no bocado, erguendo em demasia o seu conjunto de frente, com isso descoordenando, chegando um pouquinho mais solado no chão, perdendo na coordenação e nessa atitude. Ele já é oblíquo por natureza, então tem que deixar ele com a rédea um pouquinho mais livre, deixar ele encaixar o conjunto de frente, para ele coordenar melhor e ganhar nessa coordenação. Então, mais atitude, mais corrigida, refletindo num gesto superior hoje em favor do quarto, por isso a definição. Obrigado, quinto. Quando a gente compara terceiro e quarto, aí mesmo que o quarto ainda ganhe hoje na atitude, no grau da reunião, é o senão do terceiro, sem sombra de dúvida, que trabalha um pouquinho mais estendido no eixo longitudinal, mas quando a gente vai na pureza do diagrama, da distribuição dos tempos de apoio, ainda em favor do cavalo castanho da terceira classificação. A gente monta no terceiro, monta no quarto, escuta e sente os dois animais debaixo da sela, o cavalo da terceira classificação ainda melhor distribuindo, refletindo uma sela ainda um pouquinho melhor que o seu opositor, que ganha hoje, como eu falei, nessa atitude, nesse estilo. Mas quando a gente vai no gesto, pelo diagrama, pela distribuição, a sela de melhor qualidade é em favor hoje do cavalo castanho da terceira classificação, por isso a opção por ele. Obrigado, quarto. E quando a gente compara segundo e terceiro, aí se a gente fizer o exercício de observação do primeiro, do segundo e do terceiro, se a gente bater o olho rapidamente, o que destoa principalmente na atitude e no gesto é em favor do cavalo da terceira classificação. Ele dá uma destoada exatamente por quê? Pela atitude. Ele trabalha mais estendido, ele não tem a perna tão engajada quando a gente compara com o segundo, que já aproxima mais do primeiro, pela atitude, pela coordenação. Então ganha hoje o segundo do terceiro nessa atitude, ganha ainda hoje no adestramento, ganha hoje no estilo um pouquinho mais nobre, ganha no vigor do movimento, porque está coordenando perna com mão de melhor qualidade, leva vantagem não na maciez da montada, mas leva vantagem no recurso do movimento, rompe com mais facilidade o cavalo da segunda classificação comparando o seu opositor, e como eu falei, no final do meio, no final da prova já tendeu a cansar um pouquinho mais. Então término de prova de melhor qualidade, com atitude, estilo, gesto superior e montada hoje superior em favor do segundo, por isso a definição. Obrigado, terceiro, muito bom cavalo de macho. Quando a gente compara primeiro e segundo, os dois animais, como eu falei, mais próximos do campeonato, no meu entendimento, aí vale em favor do cavalo da primeira classificação, no item de maior peso, que é o gesto. Se a gente observar, a perna do primeiro ainda um pouquinho mais potente, a mão é um pouquinho mais ampla, ele coordena melhor que o seu opositor, ele é mais elástico na passada, quando a gente compara eles entre si, atitude muito boa dos dois, adestramento, principalmente na minha montada, quem pôde observar, o cavalo primeiro ainda foi mais direito, o cavalo lazão já tendeu a cair um pouquinho mais para dentro da pista, na espada, então ainda mais direito, ainda mais solícito um pouquinho o cavalo da primeira classificação, quando a gente compara com o bom cavalo do segundo. Ganha nesse gesto, nessa amplitude, nessa elasticidade, no vigor do movimento do posterior, ganha hoje na sela, que ainda é um pouquinho melhor na montada que o cavalo da segunda classificação, ganha nesse adestramento, como eu falei, na minha condução, ainda conduzir com mais facilidade o cavalo de primeiro, por isso a opção por ele. Parabéns aí, apresentadores, parabéns, proprietários, campeonato de muita qualidade.